Atrás das portas fechadas de uma respeitada empresa do setor financeiro, uma rotina sombria se desenrolava longe dos olhos do público. O que parecia apenas mais um ambiente de alta produtividade, escondia algo que ninguém ousava questionar. Por anos, os corredores da diretoria foram palco de silêncios constrangidos e de um poder usado de forma que poucos imaginavam. Enquanto os números cresciam e os lucros eram celebrados, algo profundamente errado acontecia, algo que um dia não poderia mais ser escondido. Esta é uma investigação sobre o que realmente acontece quando as câmeras se desligam, quando as reuniões terminam e quando apenas alguns permanecem nos andares mais altos de um edifício corporativo. Uma história sobre poder, silêncio e o preço que muitos pagaram por simplesmente tentar trabalhar. O que você está prestes a conhecer não é ficção, é o relato de como uma estrutura inteira foi construída sobre o medo e de como essa estrutura inevitavelmente desmoronou. Durante anos, funcionários entravam e saíam daquele edifício acreditando que faziam parte de algo maior, que trabalhavam em uma empresa de prestígio, reconhecida no mercado, admirada por concorrentes, mas por trás da fachada de vidro, espelhado e dos discursos corporativos sobre valores e ética, havia uma realidade muito diferente, uma realidade que poucos conheciam por completo, mas que muitos presenciavam em fragmentos. Um olhar desviado aqui, um comentário sussurrado ali, uma funcionária que pedia demissão sem explicação, sinais que isolados pareciam insignificantes, mas que juntos formavam um padrão perturbador. Esta reportagem vai revelar como o silêncio pode ser a ferramenta mais poderosa de quem abusa do poder, como estruturas corporativas podem se transformar em ambientes de opressão, e como, mesmo quando tudo parece perdido, a verdade encontra seu caminho. Prepare-se para conhecer os bastidores de um escândalo que abalou não apenas uma empresa, mas toda uma comunidade que acreditava conhecer a verdade. Porque às vezes o que está mais escondido é justamente aquilo que acontece à vista de todos. A história se passa em uma grande empresa de consultoria corporativa instalada em um edifício moderno no centro da cidade. Tudo ali parecia seguir um ritmo impecável. Recepcionistas bem vestidas cumprimentavam visitantes com sorrisos ensaiados e profissionais. Analistas permaneciam concentrados em suas telas, processando dados complexos e elaborando relatórios que seriam apresentados a clientes de grande porte. Diretores circulavam entre reuniões e apresentações de resultados trimestrais que sempre superavam as expectativas do mercado. O ambiente era de eficiência, de produtividade, de sucesso. O presidente da empresa era conhecido pela postura rígida e pelo discurso de excelência. Em eventos corporativos, falava sobre meritocracia, sobre a importância do comprometimento e sobre como a empresa valorizava cada membro de sua equipe. Suas palavras eram inspiradoras, seus discursos aplaudidos e sua imagem cuidadosamente construída ao longo de décadas de carreira. Ele era visto como um líder visionário, alguém que havia transformado uma pequena consultoria em uma potência do setor financeiro. A diretora de operações, uma mulher ambiciosa e de fala firme, mantinha sob controle uma equipe numerosa. Sua reputação era de alguém que não tolerava falhas e que exigia resultados acima de tudo. Funcionários a respeitavam, mas também a temiam. Ela tinha o poder de promover ou demitir com uma simples assinatura. E todos sabiam que, sob sua gestão, não havia espaço para questionamentos. As ordens eram claras e a expectativa era de que fossem cumpridas sem hesitação. Havia também o chefe de setor responsável por coordenar os analistas e relatórios internos. Ele era visto como Pakachev na engrenagem da empresa. Seus números eram sempre os melhores, suas apresentações impecáveis e sua influência sobre a equipe inquestionável. Quando ele falava, todos escutavam. Quando ele elogiava, o funcionário se sentia valorizado. E quando ele criticava, o impacto era devastador. Ele tinha o dom de fazer as pessoas se sentirem especiais ou completamente inadequadas, dependendo de seu humor. E entre os funcionários discretos e quase invisíveis estavam os assistentes administrativos e a encarregada de serviços gerais. Pessoas que viam muito mais do que se imaginava, que circulavam pelos corredores em horários em que poucos permaneciam, que limpavam as salas após as reuniões e recolhiam o que era deixado para trás, que ouviam conversas que não eram destinadas a seus ouvidos, que percebiam detalhes que passavam despercebidos por aqueles que ocupavam cargos mais altos. Eles eram a parte invisível da estrutura, mas também eram as testemunhas silenciosas de tudo, o que acontecia quando as luzes se apagavam e os executivos achavam que estavam sozinhos. Durante anos, o ambiente parecia estável,
As metas eram atingidas com regularidade. Os eventos corporativos eram grandiosos, com jantares em hotéis de luxo e palestras motivacionais. A empresa era citada em revistas de negócios como exemplo de gestão moderna. Prêmios eram recebidos, certificações eram exibidas com orgulho na recepção. E o nome da empresa era sinônimo de excelência no mercado. Mas entre olhares e comentários abafados, algo começava a se formar. Uma tensão silenciosa, um desconforto que ninguém ousava nomear. Porque nomear seria admitir, e admitir seria ter que agir, e agir significaria colocar em risco tudo o que haviam construído. Havia uma regra não escrita naquela empresa, não se questionava a hierarquia, não se desafiava a autoridade, e principalmente, não se falava sobre o que acontecia atrás das portas fechadas. Quem seguia essas regras prosperava, quem as quebrava desaparecia. E todos sabiam disso, mesmo que ninguém dissesse em voz alta. Era uma cultura que se perpetuava não por documentos ou políticas oficiais, mas por um entendimento tácito de como as coisas funcionavam ali. E por muito tempo esse sistema funcionou perfeitamente, até que começou a rachar. Os primeiros sinais surgiram de forma sutil, quase imperceptível para quem não estava prestando atenção. Alguns funcionários passaram a evitar o andar da diretoria. Quando convocados para reuniões naquele piso, demonstravam nervosismo visível, mãos trêmulas, olhares inquietos, uma tensão que não se justificava apenas pela pressão profissional normal. Reuniões marcadas fora de hora, portas trancadas e longas conversas entre o chefe de setor e funcionárias mais jovens. Começaram a despertar rumores nos corredores, comentários sussurrados no cafezinho, olhares trocados quando determinadas pessoas entravam na sala. A encarregada de serviços gerais, responsável por limpar as salas no fim do expediente, notou detalhes estranhos. Copos de vinho deixados sobre a mesa em dias comuns de semana, quando não havia nenhuma celebração oficial. Cadeiras fora do lugar, como se tivessem sido arrastadas apressadamente. Objetos pessoais esquecidos em horários em que ninguém deveria mais estar ali. Um brinco sobre o carpete, um lenço de papel amassado no cesto de lixo. Pequenos indícios de que algo acontecia naquelas salas. Depois que todos iam embora, ela não comentava com ninguém, mas observava e guardava cada detalhe na memória, sem saber que, um dia, essas observações seriam cruciais. Certa vez, uma analista saiu chorando de uma reunião fechada. Colegas tentaram consola lá, no banheiro, mas ela apenas repetia que havia sido mal interpretada, que talvez tivesse exagerado, que não queria criar problemas. Suas mãos tremiam enquanto tentava retocar a maquiagem. Seus olhos estavam vermelhos, não apenas de choro, mas de algo mais profundo, humilhação, medo, vergonha. Dias depois, foi transferida para outro departamento sem explicações oficiais. Quando questionada, a diretoria informou apenas que se tratava de uma reorganização estratégica. Ninguém acreditou, mas ninguém disse nada. Enquanto isso, o chefe de setor ganhava cada vez mais prestígio. Relatórios internos elogiavam sua liderança. O presidente o mencionava como exemplo de eficiência em reuniões gerais. Ele era convidado para palestrar em eventos do setor. Sua foto aparecia em publicações corporativas e sua influência dentro da empresa crescia a cada trimestre. Mas o comportamento dele despertava inquietação entre aqueles que trabalhavam mais próximos. Elogios invasivos sobre a aparência de funcionárias, comentários sobre roupas, sobre cabelos, sobre perfumes, convites insistentes para jantares fora do expediente, sempre com a desculpa de discutir projetos. Uma pressão velada que muitos fingiam não ver. Havia um padrão que se repetia com regularidade perturbadora. Funcionárias jovens, recém-contratadas, eram frequentemente chamadas para reuniões individuais. Algumas saíam visivelmente desconfortáveis, ajustando a roupa, evitando contato visual com colegas. Outras passavam a evitar qualquer interação com o chefe de setor, mudando de rota nos corredores para não cruzar com ele. E algumas simplesmente pediam demissão sem justificativa clara, alegavam motivos pessoais. Diziam que haviam encontrado outra oportunidade, mas a verdade estava estampada em seus rostos quando saíam pela última vez daquele edifício. Os assistentes administrativos começaram a perceber que certos e-mails eram apagados, mensagens que constavam na caixa de entrada pela manhã desapareciam à tarde, que agendas eram alteradas sem aviso prévio. Reuniões que estavam marcadas sumiam do sistema, que havia uma camada de operações que não constava nos registros oficiais, conversas que aconteciam sem serem documentadas, decisões que eram tomadas sem passar pelos canais formais, uma estrutura paralela que funcionava nas sombras da estrutura oficial. Mas ninguém falava abertamente, porque dentro da empresa o silêncio era a condição para manter o emprego.
E por trás das apresentações formais e discursos sobre meritocracia, havia uma teia de medo, subordinação e impunidade. Funcionários sabiam que questionar significava ser marcado, que denunciar significava ser demitido, que resistir significava ter a carreira destruída. E assim, cada um fazia sua parte para manter a engrenagem funcionando, mesmo sabendo que algo estava profundamente errado. Alguns funcionários mais antigos admitiam, em conversas reservadas, que aquilo não era novidade, que já haviam visto situações semelhantes anos antes, que pessoas haviam tentado denunciar e foram desligadas por baixo desempenho, que a cultura da empresa era clara, quem questionava, saía, quem se calava, permanecia. Havia histórias sussurradas sobre uma funcionária que anos atrás havia tentado formalizar uma queixa. Ela foi chamada para uma reunião com a diretoria. Saiu de lá com um acordo de confidencialidade e uma indenização e nunca mais se ouviu falar dela. A mensagem estava clara. O silêncio tinha um preço, mas falar tinha um custo muito maior. E assim, mês após mês, ano após ano, a estrutura se mantinha. Sustentada não por contratos ou cláusulas, mas por algo muito mais poderoso. O medo de perder tudo, o medo de não conseguir pagar as contas, o medo de não encontrar outro emprego, o medo de ser rotulado como problemático no mercado. O medo de que ninguém acreditasse. O medo de que, mesmo acreditando, nada mudasse. E esse medo era a fundação sobre a qual todo o sistema se apoiava. Até que uma noite de sexta-feira mudou tudo. Tudo mudou em uma noite de sexta-feira comum, quando a maioria dos funcionários já havia deixado o edifício. A encarregada de serviços gerais entrou na sala da diretoria após o expediente, como fazia todas as noites. O local deveria estar vazio, mas ela percebeu uma das luzes acesas e a porta entreaberta. Hesitou por um instante, considerando voltar mais tarde, mas seguiu com seu trabalho. Afinal, era sua função. Ela tinha um cronograma a cumprir e não podia deixar uma sala sem limpar apenas porque alguém havia esquecido de apagar a luz. Dentro, encontrou o chefe de setor discutindo em voz baixa com uma das analistas. A conversa era tensa, carregada de uma emoção que cortava o ar. Ela dizia que não iria mais aceitar aquele tipo de comportamento que já havia tolerado demais, que não tinha mais medo de falar, que estava cansada de fingir que tudo estava bem, que não importava mais o que acontecesse com sua carreira, porque sua dignidade valia mais do que qualquer emprego. Ao perceber a presença da funcionária da limpeza, o homem reagiu bruscamente, encerrando a discussão com um tom de voz que não admitia réplica. Ele saiu apressado, sem olhar para trás. A analista permaneceu por alguns segundos, visivelmente abalada, as mãos cobrindo o rosto, os ombros tremendo. E então também deixou a sala, sem dizer uma palavra. Minutos depois, enquanto recolhia os materiais e passava o pano sobre a mesa, a encarregada notou algo que havia ficado para trás. Um pendrive corporativo com o logotipo da empresa, esquecido ao lado do computador. Ela o pegou, observou por um momento, e então o colocou junto aos materiais recolhidos. Sem intenção de se envolver, sem curiosidade sobre o conteúdo, ela simplesmente fez o que sempre fazia com objetos esquecidos. Guardou para entregar ao setor administrativo. No dia seguinte, entregou o dispositivo à secretária da diretoria, como fazia com qualquer objeto perdido, um procedimento de rotina. Nada que chamasse atenção, mas a secretária, já desconfiada do que se passava naquele andar, já cansada de fingir que não via, já incomodada com os sinais que se acumulavam, resolveu verificar o conteúdo antes de devolver. Ela conectou o pendrive em seu computador, esperando encontrar apenas apresentações ou planilhas. O que ela encontrou a deixou paralisada. Dentro do dispositivo, havia gravações de reuniões internas, áudios de conversas informais, capturas de tela com mensagens comprometedoras. Ali estavam provas de assédio moral e sexual, de manipulação de relatórios e até de pagamentos indevidos a consultores externos que nunca prestaram serviço algum, documentos que mostravam uma rede de irregularidades que ia muito além do que ela imaginava. Ela passou a noite sem dormir, ouvindo os arquivos. As vozes eram inconfundíveis, as situações inegáveis. Havia registros de meses, talvez anos, e tudo estava ali, documentado de forma meticulosa. Conversas em que o chefe de setor fazia propostas claramente inadequadas. Momentos em que funcionárias tentavam recusar educadamente e eram pressionadas. Reuniões em que dados eram alterados para favorecer determinados resultados. Diálogos em que se discutia abertamente como contornar auditorias internas. E o mais perturbador: conversas em que outros membros da diretoria demonstravam saber do que estava acontecendo e optavam por não agir
Na segunda-feira, a secretária procurou o auditor interno. Suas mãos tremiam quando entregou o pendrive. Ela relatou como o dispositivo havia chegado até ela e o que havia encontrado. O auditor, inicialmente cético, acostumado com queixas que não levavam a lugar algum, decidiu analisar o material antes de tomar qualquer decisão. E, à medida que ouvia as gravações, seu rosto mudava de expressão: choque, indignação, incredulidade e, finalmente, a certeza de que aquilo não poderia ser ignorado. Não havia como fingir que não tinha visto. Não havia como arquivar aquilo como mais uma reclamação infundada. As provas eram irrefutáveis. O material rapidamente chegou às mãos do Conselho Administrativo. Reuniões emergenciais foram convocadas, advogados foram acionados e, pela primeira vez em anos, o silêncio foi quebrado. Não por uma denúncia formal, não por uma investigação externa, mas por um pendrive esquecido em uma mesa, por uma funcionária da limpeza que fez seu trabalho, por uma secretária que decidiu olhar o que estava bem na sua frente. Foi assim que o segredo guardado por anos nas salas da diretoria veio à tona. Um segredo que muitos sabiam, mas ninguém tinha coragem de expor, até que alguém decidiu que era hora de agir. Ou melhor, até que uma série de pequenas ações, aparentemente insignificantes, se somaram para revelar uma verdade que não podia mais ser escondida. Em poucas semanas, o escândalo tomou conta do edifício. O clima mudou completamente. O que antes era um ambiente de aparente normalidade se transformou em um espaço de tensão constante. Funcionários foram chamados para prestar depoimentos. Salas de reunião foram transformadas em espaços de interrogatório. E-mails começaram a circular em tom de pânico. Mensagens apagadas foram recuperadas por especialistas em tecnologia da informação. Agendas foram revisadas minuciosamente, registros de entrada e saída do edifício foram analisados. E uma investigação interna de proporções inéditas foi instaurada, envolvendo não apenas o departamento jurídico, mas também consultores externos especializados em compliance e conduta corporativa. O chefe de setor foi afastado imediatamente, ainda na primeira semana após a descoberta. Negou todas as acusações com veemência, contratou advogados renomados e emitiu uma nota, afirmando que se tratava de uma campanha difamatória orquestrada por funcionários insatisfeitos, que estava sendo vítima de inveja profissional, que tudo não passava de mal-entendidos amplificados por pessoas ressentidas que não conseguiam aceitar sua liderança, que as gravações haviam sido editadas, tiradas de contexto, manipuladas para prejudicá-lo. Mas suas palavras soavam vazias diante das evidências que se acumulavam. A diretora de operações renunciou silenciosamente, sem entrevistas ou comunicados oficiais. Apenas uma breve nota interna informando que ela havia decidido buscar novos desafios profissionais, que agradecia pelos anos de colaboração e desejava sucesso à empresa. Mas todos sabiam o real motivo. Ela estava nas gravações, não como vítima, mas como alguém que sabia e preferiu ignorar. Como alguém que, em mais de uma ocasião, havia sido informada de situações problemáticas e optou por não investigar. Como alguém que priorizou os resultados financeiros acima do bem-estar dos funcionários. E agora, diante da exposição iminente, escolheu sair antes de ser forçada a enfrentar as consequências. O presidente da empresa tentou conter a crise com todas as ferramentas à sua disposição. Convocou reuniões gerais, falou sobre valores, sobre compromisso com a ética, sobre tolerância zero a qualquer tipo de abuso, prometeu mudanças estruturais. Anunciou a contratação de uma consultoria especializada para revisar todas as políticas internas, criou um canal de denúncias anônimo, mas a imagem de empresa modelo já havia se desfeito. E suas palavras soavam vazias diante das provas que circulavam internamente. Funcionários o ouviam com ceticismo. Alguns balançavam a cabeça em descrença, outros simplesmente olhavam para o chão, sem energia para acreditar em mais promessas. Entre os funcionários, o clima era de medo e desconfiança. Alguns choravam ao lembrar o que presenciaram. Outros admitiram ter se calado por medo de represálias. Muitos confessaram que sabiam de algo, mas nunca imaginaram a extensão do problema. Havia um sentimento coletivo de culpa, de que todos, de alguma forma, haviam sido cúmplices por não terem agido, de que o silêncio de cada um havia permitido que aquilo continuasse por tanto tempo. E agora, diante da verdade exposta, era impossível não se questionar o que eu poderia ter feito diferente.
a encarregada de serviços gerais. Antes, invisível, antes apenas mais uma funcionária que passava despercebida pelos corredores, foi chamada para depor, e seu testemunho foi decisivo para confirmar o que muitos desconfiavam, mas ninguém conseguia provar. Ela relatou, com detalhes precisos, as noites em que encontrou a sala desarrumada, os copos de vinho que não deveriam estar ali, as conversas que ouviu sem querer, apenas por estar fazendo o seu trabalho, os olhares de desespero de funcionárias que cruzavam com ela nos corredores vazios, tarde da noite, com os olhos vermelhos e a roupa amarrotada. Tudo o que ela havia guardado por anos, com medo de perder o emprego, com medo de não ser levada a sério, agora era peça fundamental de uma investigação que mudaria a história daquela empresa. Em poucos dias, o caso chegou à imprensa. Reportagens mencionavam uma empresa do setor financeiro envolvida em denúncias de assédio e corrupção. Nenhum nome foi divulgado publicamente por questões legais, mas dentro da corporação todos sabiam de quem se tratava. Clientes começaram a questionar. Ligações foram feitas, reuniões foram solicitadas, parceiros comerciais pediram esclarecimentos formais. E a reputação construída ao longo de décadas desmoronava em questão de semanas. Contratos foram suspensos, negociações foram interrompidas, e o valor das ações da empresa, que era negociado em bolsa, despencou. Funcionários que haviam sido desligados anos antes começaram a se manifestar. Relatos semelhantes surgiram de diferentes períodos. Padrões de comportamento foram identificados, e ficou claro que aquilo não era um caso isolado. Não era um momento de desvio, não era uma exceção. Era uma cultura, uma estrutura, um sistema que permitia, protegia e, em alguns casos, até incentivava aquele tipo de conduta. Havia funcionárias que haviam saído 5, 7, 10 anos antes e todas contavam histórias assustadoramente parecidas, os mesmos métodos, as mesmas táticas, o mesmo padrão de abuso seguido de silenciamento. Quando a investigação parecia encerrada, quando todos achavam que já sabiam tudo o que havia para saber, uma nova informação surgiu, e ela mudou completamente a narrativa. Durante a auditoria aprofundada dos arquivos digitais, descobriu-se que as gravações do pendrive não haviam sido feitas por acaso, não eram registros acidentais, não eram arquivos esquecidos. Uma das analistas, alvo direto dos abusos, havia instalado discretamente um software de gravação nas reuniões de equipe, por medo de não ser acreditada, por saber que sua palavra, sozinha, não seria suficiente contra a palavra de um diretor. Por ter visto outras mulheres tentarem denunciar e serem desacreditadas, humilhadas, demitidas, ela registrou semanas inteiras de conversas, meses de interações, reuniões em que o chefe de setor fazia propostas indecentes, disfarçadas de elogios profissionais, momentos em que ele manipulava dados para favorecer determinados resultados, instruindo a equipe a alterar números em relatórios que seriam apresentados a clientes. Conversas em que se vangloriava de controlar quem queria crescer na empresa, dizendo abertamente que promoções dependiam de quão colaborativas as funcionárias estavam dispostas a ser. E o mais chocante, diálogos que mostravam que parte da diretoria tinha conhecimento do comportamento e preferiu ignorar, desde que os resultados financeiros continuassem positivos. Havia mensagens trocadas entre diretores que foram recuperadas dos backups do servidor. Piadas sobre o comportamento do chefe de setor, tratando suas investidas como algo engraçado, como parte de sua personalidade. Comentários minimizando as queixas de funcionárias, sugerindo que elas eram sensíveis demais, que não sabiam lidar com um ambiente corporativo, que talvez não tivessem o perfil adequado para trabalhar ali. E até orientações explícitas para que certas reclamações não fossem formalizadas, para que não constassem nos registros oficiais, para que fossem resolvidas informalmente, o que na prática significava serem ignoradas. Tudo documentado, tudo registrado, tudo inegável. O impacto foi devastador. Não se tratava apenas de um caso de assédio cometido por um indivíduo problemático. Havia cumplicidade institucional. Havia uma estrutura que protegia agressores e silenciava vítimas. Havia um sistema desenhado para que aqueles no topo pudessem agir sem consequências, enquanto aqueles na base arcavam com todo o peso. E foi essa revelação, feita por alguém que decidiu não se calar, que colocou fim a uma cultura de silêncio que durou mais de uma década. Uma cultura que havia destruído carreiras, saúde mental, famílias inteiras. A analista que fez as gravações nunca quis se identificar publicamente. Seu nome foi mantido em sigilo durante todo o processo. Mas
Seu ato de coragem mudou a vida de dezenas de pessoas. Funcionários que haviam sido desligados injustamente receberam indenizações significativas. Processos foram abertos não apenas contra o chefe de setor, mas contra a empresa como um todo, por negligência e cumplicidade. E a empresa foi obrigada a reestruturar completamente sua política de compliance e conduta ética, sob supervisão de órgãos reguladores externos. O chefe de setor foi formalmente acusado em múltiplas instâncias. Perdeu sua licença profissional. Foi banido de atuar no setor financeiro e enfrenta, até hoje, processo na justiça, tanto na esfera civil quanto criminal. Sua reputação, que ele havia construído ao longo de décadas, foi completamente destruída. A diretora de operações nunca mais trabalhou no setor. Seu nome ficou associado ao escândalo e nenhuma empresa quis contratá-la. E o presidente da empresa renunciou meses depois, sob pressão do conselho e dos acionistas, que exigiam uma mudança completa na liderança para tentar recuperar a credibilidade perdida. Atrás das portas bem fechadas da alta gestão, o poder às vezes se confunde com impunidade. Estruturas corporativas podem se tornar fortalezas onde o abuso encontra terreno fértil. E, por muito tempo, o silêncio é a arma mais eficaz para manter tudo funcionando como sempre funcionou. Porque o silêncio não precisa ser imposto com ameaças explícitas. Ele se instala através do medo, através da normalização, através da ideia de que questionar é ser problemático, de que denunciar é ser desleal, de que resistir é ser fraco. Mas toda estrutura construída sobre o medo está condenada a ruir mais cedo ou mais tarde. Porque basta uma pessoa decidir que não vai mais se calar. Basta um ato de coragem para que toda a verdade venha à tona. E, quando isso acontece, não há discurso corporativo, não há nota oficial, não há estratégia de comunicação que consiga apagar o que foi feito. A verdade tem uma força própria, e uma vez exposta, ela não pode ser escondida novamente. A pergunta que fica é: quantos outros segredos ainda estão escondidos nas salas da diretoria de empresas que se dizem exemplares? Quantas pessoas ainda trabalham com medo neste exato momento? Quantas vozes ainda estão sendo silenciadas enquanto você assiste a esta reportagem? Quantas estruturas de poder ainda operam nas sombras, protegidas pelo silêncio coletivo de quem sabe, mas não age? Esta reportagem é um lembrete de que a verdade, por mais escondida que esteja, sempre encontra um caminho. Pode ser através de um pendrive esquecido, pode ser através de uma funcionária que decide olhar o que está na sua frente, pode ser através de alguém que, cansado de carregar o peso do silêncio, decide finalmente falar, e de que cada um de nós tem o poder de decidir se vai perpetuar o silêncio ou se vai ser a voz que faltava para que a justiça seja feita. O caso que você acabou de conhecer não é único, não é excepcional. Infelizmente, é mais comum do que gostaríamos de admitir. Em empresas de todos os tamanhos, em todos os setores, em todos os lugares, há pessoas enfrentando situações semelhantes neste momento. E a diferença entre essas situações continuarem ou serem interrompidas, muitas vezes depende de alguém decidir que não vai mais aceitar o inaceitável. Para acompanhar novas investigações e denúncias como esta, siga este canal. E se essa reportagem lhe trouxe reflexões, curta este vídeo para que mais pessoas também possam conhecer a verdade por trás das aparências, porque informação é poder. E a mudança começa quando decidimos não mais aceitar o inaceitável. Quando decidimos que nossa dignidade e a dignidade daqueles ao nosso redor vale mais do que qualquer emprego, qualquer promoção, qualquer benefício que venha ao custo de nossa humanidade. Esta foi mais uma reportagem investigativa trazendo à luz histórias que precisam ser contadas. Histórias que incomodam, que perturbam, mas que são necessárias, porque só através do conhecimento, da exposição e da responsabilização é que podemos construir ambientes de trabalho verdadeiramente éticos, onde o poder não seja sinônimo de abuso e onde o silêncio não seja a condição para sobreviver.